apresentado nossa graça pelo Salvador, né, Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. A quem hoje nós fazemos memória, né? Nós devemos lembrar, memorizar e homenagear todos os dias, né? Por quê? Porque Ele nos amou. Eu quero uma passagem aqui, né? Falando dele, eu não poderia deixar de falar dele, né? A atitude dele, o que ele renunciou, né, por amor a nós, por amor a mim, por amor a você, e quem recebeu, né? Hoje nós temos direito à salvação, temos direito à vida eterna através dele, né? Porque ele nos amou e ele se ofereceu. Vamos ver aqui no livro de Filipenses 2. Eu vou começar no 5. Aqui o apóstolo Paulo está falando, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quer dizer, ele está falando aqui que ele deseja, né, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento que nós vamos ver aqui agora foi de renúncia. No 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. Ele era todo poderoso. Ele era assim, um espírito. Nós não temos noção do que é um espírito, né? Mas ele, assim, ele habitava, né, estava em todos os lugares. Ele não teve por usurpação ser Deus. Mas o que ele fez aqui no 7? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que significa isso? Que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser o Todo-Poderoso, aquela presença que estava em todos os lugares. Ele se aniquilou. Ele tomou a forma de homem. Ele veio como homem. Ele veio como homem. Ele tomou um corpo, tomando a forma de homem. Eu estava meditando, eu estava numa pregação sobre isso. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Deus, uma particularidade de Deus, que está em todos os lugares. Ele se aniquilou. Ele veio como homem. Ele tomou a forma de homem. Para sempre ele vai ter um corpo humano, embora glorificado. Nós vamos ter um dia também. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, que tem um corpo glorificado. Nós vamos receber na volta dele, na vida dele, vamos receber também esse corpo glorificado, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o amor que ele teve. Ele deixou, ele abandonou a sua glória, ele deixou. Por quê? Porque ele me amou, ele amou você, ele amou a todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa pessoa foi a pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos para pensar, a gente tem que pensar, tem que analisar. Você que é o Todo-Poderoso, que tem tudo, você teria coragem de se aniquilar? De tomar uma forma inferior? Que você mesmo criou, por amor àquela pessoa, para salvar aquela vida, aquela alma? Olha o amor que Deus teve por nós, teve por mim, teve por você. É para mim meditar, para você meditar hoje. Aí ele fala no 8, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência, renúncia. Ele renunciou o seu estado, a sua posição de Deus, de Todo-Poderoso. Ele se aniquilou, tomando a forma de um homem, a minha forma e a sua forma. Ele veio para cumprir o propósito de Deus em favor da minha vida, em favor da sua vida. E é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A importância dele na minha vida e na sua vida, o que ele representa na nossa vida. Ele representa a vida que eu tenho para receber. Ele é o caminho que eu tenho para seguir. Ele é a verdade que eu tenho que viver todos os dias. Ele é a vida eterna que eu tenho para receber. É para a gente parar, para a gente meditar hoje, fazendo memória dele. Mas a gente tem que lembrar isso todos os dias. É todos os dias. Quando ele fala, tome a sua, aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Essa posição, esse posicionamento é todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar nossa cruz, é nossa carne, nós temos que viver, nós temos que fazer escolhas, nós temos que tomar decisões, como nós estamos aprendendo aqui agora. Mas eu tenho que aprender a renunciar a mim mesmo, renunciar ao meu eu, renunciar à minha vontade. Por quê? Por amor a ele também. É renúncia. Aí ele fala que no começo aqui Paulo fala, como ele fez, nós temos que aprender, nós temos que fazer. De sorte, no 5, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de renúncia. O sentimento dele de renúncia, o sentimento dele de obediência. Por quê? Porque era o propósito do pai. Pai, você não tem jeito, filho. Você vai ter que ser um sacrifício. E ele renunciou a si mesmo, ele se aniquilou, ele veio em forma de homem e ele se ofereceu. Ninguém matou ele, ele se deu, ele se ofereceu por mim e por você. E quando a gente para pensar, meditar, e a gente entende o plano da salvação, a gente entende o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Pai, como eu, como humana, entendendo e sabendo de tudo isso, não pode, isso não, essa verdade não possa me
confrontar e eu não posso transformar a minha vida. Eu não posso renunciar ao meu eu e aceitar Ele, porque Ele me amou. Ele amou porque Ele renunciou a Ele mesmo. Existe recompensa? Existe. Existe recompensa na renúncia, existe recompensa na escolha certa e no caminho certo que eu tenho que seguir. Tem duas portas diante de mim. E Deus me mostra a certa e a errada, a porta larga e a porta estreita. Mas o poder de decisão é meu, e o poder de decisão é de você também, é sua. O que você vai escolher? Por amor a Ele, sendo que Ele renunciou. Quando você entende isso, esse plano dele, essa verdade não te confronta, essa verdade não te confronta a ponto de você parar e pensar, não, se Deus fez isso por mim, existe uma recompensa por amor a mim, eu também tenho que renunciar a mim mesmo, por amor a Ele, porque Ele me amou. Aí o que aconteceu aqui? Por que Ele fez tudo isso? Porque Ele renunciou a si mesmo, e Ele obedeceu ao Pai, ao mandamento do Pai. O Pai teve a renúncia de renunciar ao Filho, o Filho teve a renúncia de renunciar, de aniquilar-se a si mesmo, vir como homem, e morrer, morte terrível, morte de cruz, né? Por mim e por você. Aí o que Deus fez aqui, depois que Ele fez tudo isso? No 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está sobre todo nome. No 10, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. No 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Verdade, nosso Salvador, verdade, nosso Libertador. Deus deu a Ele um nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, no qual todo joelho vai se dobrar. Nós temos que nos dobrar diante desse nome. No céu, aqui na terra e debaixo da terra, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa verdade nós temos que entender, nós temos que aceitar. Aí, o que entra a renúncia aqui? De humilhação. A gente, o ser humano, na verdade, ele é orgulhoso, ele não quer se rebaixar, não quer se humilhar. Mas Jesus Cristo, que era Deus, Ele se humilhou e se rebaixou. Eu tenho que me humilhar, eu tenho que me rebaixar. Eu tenho que reconhecer quem Ele é, o que Ele representa na minha vida e quem eu sou nele também. Quando eu aceito, quando eu recebo Ele na minha vida, que eu aceito o plano de salvação, eu tomo a minha decisão, eu faço a minha escolha de renunciar ao meu eu para aceitar a vida dele. Essa daí é uma recompensa que nós vamos ter da eternidade. O que tem chamado a minha atenção aqui também? Eu estava meditando ontem, eu estava meditando hoje. Existem muitas coisas no YouTube, coisas terríveis que estão para acontecer. Aí eu estava pensando, existe muita coisa falsa? Existe. Mas Deus falou que no livro de música de Amós, parece, que Ele não faz coisa alguma sem antes avisar os seus profetas. Existe muita coisa que pode vir a acontecer. É por isso para o nosso país, para a nossa terra. Coisas terríveis. Será que eu estou preparada? Será que você está preparado para as coisas que hão de vir? Será que não é hora de despertar e voltar para Deus, reconhecer quem Ele é, o que Ele representa, deixar muita coisa de lado, porque nós não somos daqui. Para que ficar pegado com as coisas daqui? Nós estamos nos tempos finais, nós somos a geração do arrebatamento, está tudo se cumprindo. Foi muita coisa que está passando aí, que está falando aí, de tsunamis que vai acontecer, de coisas que vão acontecer, de morte, agora crianças vão ser ceifas por uma praga terrível que está por vir aí. O diabo mostra, mas Deus não mostra. Ele alerta o povo dele, ele chama a atenção. Às vezes a gente pode acreditar em tudo, mas a gente tem que, o que é? Orar, buscar e entregar para Deus. Porque a gente não sabe o que está por vir, o que está para acontecer, mas eu tenho que confiar nele o tempo todo, porque ele fala na palavra, nós aprendi com o pastor, que aquele que é dele que está no aprisco, você quer ouvir dele, ele vai cuidar, ele vai preservar. Mas eu tenho que estar no aprisco, eu tenho que fazer a minha escolha hoje, eu tenho que tomar a minha decisão. A quem eu servirei? De quem eu sou? Quem é o meu Senhor? Quem é o meu Salvador? Não é porque nós estamos aqui, nós falamos que aceitamos a Cristo, mas tem que ver em mim, tem que ver em você mudança, tem que ver transformação, tem que ter renúncia. Não é porque eu falei que eu estou aqui na igreja, estou dentro da igreja, que estou ouvindo a palavra, eu estou salva, não, é todos os dias. Eu tenho que me esforçar, como eu falei na sexta-feira, esforçar e ter bom ânimo. Das lutas, das passagens que vem, eu tenho que continuar tendo bom ânimo. Às vezes, muitas vezes a gente murmura. Às vezes, quando a gente de Deus, a gente murmura, a gente blasfema, a gente fala coisas que não queria falar. Nós devemos fazer, graças a Deus, temos o Espírito Santo, Ele nos lembra, nos chama a atenção, nos dá um puxão de orelha, a gente fala, Pai, Ele me perdoa.
Nós temos testemunho, mas nós temos que ter a humildade como Jesus teve. Nós temos que renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Muitas vezes temos que renunciar. Nós temos que aprender isso com Cristo. Temos que aprender isso com Deus, que deu o seu Filho, e o Filho que veio e deu sua vida para mim e para você. Nós fazemos memória dele, e hoje eu quero agradecer a ele. Eu quero agradecer a ele o amor que ele teve por nós. Eu quero glorificar o nome dele, eu quero exaltar ele. Porque Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todos os nomes. Existe controvérsia no nome de Jesus, as pessoas falam que o nome não é esse e tudo, mas o nome que eu conheço é esse aqui, Jesus Cristo. E ele sabe a quem eu me refiro. Se não for Jesus Cristo, se for o nome que estou falando, Ial, seja Ialcha ou Ialrucha, mas eu me refiro ao Filho do Altíssimo, ao Filho do Eterno, que fez essa obra redentora. Fez essa obra redentora, ao qual eu entendi, eu ouvi, eu aprendi, eu escolhi, e eu tomei a minha decisão de seguir. Porque eu quero ser ovelha do aprisco dele. Porque existe uma recompensa, existe uma proteção. O que adianta, como o pastor falou aqui também no livro de João, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta ter tudo nessa vida e eu perder a minha alma, a minha alma se perder? Já, no final de nada adiantou. E nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um tempo, uma passagem, um tempo determinado por ele. Por quê? Porque a nossa vida tem um tempo determinado, né? Quem determina todas essas coisas é ele. Hoje eu estava ouvindo uma pregação de uma senhora, isso me confrontou também, né? A gente não pode orar, acreditar em tudo, mas é um sonho que ela teve. E Deus falou que ele daria sonhos, daria revelações, daria visões, né, para os velhos, para as crianças. Essa senhora falando assim que Deus, ela estava numa reunião, né, no almoço, e chegou um tipo de um anjo do Senhor. Falou assim, Senhor, o fim está próximo. A igreja vai se salvar, a igreja está preparada? Ele falou, não, a igreja não está preparada. A igreja não está pronta. Por quê? Porque eles não renunciam a si mesmos. Eles buscam interesses dele, interesse financeiro, interesse em posição, interesse em ser referência na frente, em ser assim, alvo, né? Que a pessoa que está sendo idolatrada, vai ser reconhecida. O seu desligar não é sincero, não é de pregar o evangelho genuíno. Então a maioria das pessoas não estão preparadas. Aí ela falou assim, né, que nesse sonho que ela teve, falou assim que muitos dos que já estavam preparados já foram recolhidos. Na hora que eu lembrei do meu pai. Na hora que Deus permite que tenha as coisas, Ele vai permitir muitas coisas para que Ele leve os dele, porque tem coisas terríveis que estão para vir aí. E será que nós, eu me incluo nisso também, os meus filhos, será que eles estão preparados para viver as coisas terríveis que estão por vir? A gente sabe que o Apocalipse tem, que o Apocalipse tem, e tem, assim, pessoas falando coisas que estão previstas para acontecer. É muita gente falando, muita coisa que vai acontecer. Deve ter algum fundo de realidade nisso, porque as pessoas estão se alertando. Vamos voltar o mais rápido possível para os braços do Pai. Não vamos olhar para esse mundo, não, ficar vivendo as coisas desse mundo, preocupada com as coisas desse mundo. Nós não somos daqui. Nosso lar, o lugar que Deus preparou para nós não é aqui. Ele falou, eu irei, eu vou preparar um lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Mas para isso eu tenho que ser ovelha, você tem que ser ovelha. Vamos nos colocar nessa posição, jovens. Tome sua decisão hoje. Faça a sua escolha hoje. Escolha o que é certo. Escolha o que for melhor para a sua vida. Não escolha estar aqui quando tudo isso for acontecer e você estar no meio dessa tribulação, vão ser coisas terríveis que estão por vir, que estão por acontecer. Até me chamou a atenção também uma pessoa que falou aí, misericórdia, que agora a próxima que vai vir vai ser as crianças. Muitas crianças serão ceifadas. Muitas vidas de crianças, de inocentes serão ceifadas. Mas eu acredito que Deus já levando já, porque não quer que eles sofram. Eu acredito nisso. E a gente, quando a gente vê tudo isso, quem for ficar aqui e ver que às vezes um ente querido seu, um filho, um neto está sendo levado, será que você não vai se levantar contra Deus, você vai contra ele? Você não está fazendo a obra dele? É coisa que pesada para você pensar. Existe um fim, gente. Nós estamos vivendo o fim. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos na era final. Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando. Até meu irmão, um tempo atrás, que sonhou que Jesus estava voltando também. Deus está dando sonhos, Deus está dando revelações. Ele está mostrando o que Ele vai fazer. Então vamos despertar. Não vamos ficar preocupados com as coisas desse mundo, não, dessa vida, não, com a nossa vida, não. Vai ficar tudo aí, gente. Na hora de a gente partir, vai ficar tudo aí. Nós não vamos levar nada. Nu nós viemos, nu nós tornaremos. Por quê? Porque nós não somos daqui. O que vai voltar para Deus? O que é dentro do Espírito? Nós temos uma esperança. Quando a gente ouve uma palavra dessa, aqui, que Jesus deu a vida por mim, por você, que a gente entende, a gente aceita, a gente se coloca nessa posição, a gente entende, a gente é parte da ovelha, do aprisco dele, somos ovelhas dele, nós temos uma esperança.
Mas para eu ter essa esperança de vida eterna, eu tenho que fazer parte do aprisco. Eu tenho que ser ovelha de Cristo. Amém? Eu deixo falar que a nossa meditação é forte? É. Mas a verdade tem que nos confrontar. A gente tem que encarar a verdade, tem que enfrentar a verdade. A gente está vivendo aqui, a nossa vida aqui é muito boa. A nossa vida não sofre nada porque Deus tem nos abençoado. Às vezes Deus tem que cair sobre a nossa vida, não falta um pão de cada dia, não falta nada para a gente. Mas nós não podemos nos apegar nessas coisas, porque nós não somos daqui. Amém? Eu quero agradecer a Deus, agradecer a Cristo. Por quê? Porque Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem para sempre. Ele está preso, Deus está preso no corpo humano. Hoje ele tem um corpo glorificado. Por quê? Porque Deus honrou a Ele. O mesmo corpo que nós vamos ter na volta dele. Nós teremos um corpo glorificado. Para sempre ele está preso. Ele é como nós. Ele é como nós. Porém, Ele é Deus. Porque Deus o exaltou soberanamente, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, no qual todos vão se curvar, nos céus, na terra e debaixo da terra, vão se dobrar e confessar que só Jesus é o Senhor. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra, te agradeço pela oportunidade de usar todos os dias, meu Pai, de ouvir a Tua voz, de estar na Tua presença, de fazer escolhas e tomar decisões. E cada dia nós abrimos nossos olhos para viver mais um dia, são oportunidades que o Senhor nos dá de estar, de fazer o que é certo, de buscar coisas certas, de nos consertarmos também, Pai. O Senhor não quer que a gente se perca. A vontade do Senhor é que nenhum dos seus filhos se perca, que ninguém se perca. A obra não foi feita a todos, não vai, mas nem todos vão receber, nem todos vão aceitar. Mas eu recebo, eu aceito, para que os irmãos recebam e aceitem também a obra redentora, a obra de salvação. Que ela se coloque na posição de ovelhas, que elas sejam ovelhas do seu aprisco, para que no momento que vier, meu Pai, no momento final, elas venham estar guardadas do mal, porque ninguém poderá arrebatá-las das tuas mãos. Eu te agradeço, meu Pai. Muito obrigada. Amém e amém, Jesus.